Oi, tudo bem com vocês, pessoal do sétimo ano? Eu espero que sim. Eu sou o professor Sérgio e hoje nós continuaremos um papo que nós começamos da última vez que conversamos, certo? Nós continuaremos falando um pouquinho sobre lazer e esporte, a relação entre esses dois termos aí. Especificamente, nós falaremos um pouco hoje sobre esportes com rodinhas. E para ser mais específico ainda, nós falaremos um pouco sobre patins e skate. Vamos lá, pessoal? Bom, gente, todo mundo olha para a prática de patins, né, e pensa, nossa, essa é uma prática muito moderna. Pessoal, o patins não é tão moderno assim e tem uma história bem curiosa. Em 1750, um belga chamado Joseph Merlin, né, teve a ideia aí do mesmo modo em que as pessoas deslizavam no gelo sobre patins, né, ele teve uma ideia aí de tentar construir uma espécie de calçado que, utilizando de rodas embaixo, pudesse também ser um meio alternativo de transporte. Pois é, pessoal, como vocês puderam observar, a invenção do patins sobre rodas foi completamente inspirada, né, na patinação no gelo. Uma prática há séculos aí que vem sendo executada pela humanidade, é claro que moram e vivem nesses ambientes em que o gelo aí é presente, né? E vocês sabem, né, que também existem competições esportivas de patinação no gelo, inclusive olímpicas, né? Mas nós estamos falando sobre os patins sobre rodas, sobre a patinação sobre rodas, tudo bem? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, nós estamos conversando, né, sobre lazer e esporte. E vocês conseguem perceber que o patins, ele pode ser vivenciado nas duas condições, certo? Tanto no tempo de lazer, quanto também uma modalidade esportiva e até profissional, certo? Nós conversamos da última vez, né, que a relação que um profissional da modalidade esportiva tem com aquela prática não é recreativa de lazer. Diferente, né? De eu fazer, de repente, uma prática de fim de semana com o meu patins do atleta profissional que faz vários tipos de treinos, por exemplo. Mas independente se profissional, se esporte profissional ou se prática de lazer, independente das duas condições, o que deve sempre ser levado em conta é a utilização de equipamentos, aparatos de segurança, como, por exemplo, capacete, cotoveleira, joelheiras, né, que protegem as nossas articulações que estão fatalmente expostas a, de repente, né, uma queda, né, ou um machucado na transposição de algum obstáculo. Muitas vezes eles usam de luvas também, pessoal. Gente, nós temos diferentes tipos, né, de design, de layout de patins. Alguns mais no estilo antigo, mais estilo vintage, né, vamos dizer assim, né, tem o formato do que nós chamamos de roller skate. Né? Eles têm o formato das 4 rodinhas sendo colocada numa espécie de quadrado aí no calçado. Então se forma uma espécie de quadrado, né? Você tem a figura das 4 rodas sendo colocadas paralelas e em duplas aí, né? Como vocês podem ver na figura aí. O outro tipo de patins tem exatamente uma outra configuração aí da disposição das rodinhas. As rodinhas estão em linha. É o patins inline, justamente, tá? Inline quer dizer em linha, tá? Ou rollerblade também, como é conhecido. Bom, gente, como eu disse para vocês, né, eles podem ser praticados tanto na forma de lazer, o patins, independente do modelo que você tiver, quanto na forma esportiva. Vamos falar um pouquinho então das modalidades esportivas que envolvem a patinação sobre rodas, galera. Nós temos a patinação artística. E, como eu disse para vocês, né, a história da patinação sobre rodas está vinculada à patinação sobre o gelo, né? A patinação artística sobre rodas tem mais ou menos características que se aproximam da patinação no gelo. Quer dizer, né, os competidores, as competidoras podem competir tanto individualmente quanto em duplas, certo? E aí executam rotinas que têm movimentos obrigatórios e depois serão julgadas para aí ser descoberto, já que é o esporte, né, patinação, quem foi o campeão ou campeã daquela modalidade, certo? Temos também uma outra versão mais radical, vamos dizer assim, da patinação sobre rodas. É o Aggressive Inline.
E nesse tipo de esporte mais radical, vamos assim dizer, né, nós temos diferentes condições também para a prática. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os X Games, né, são os eventos aí mais comuns no mundo todo em que a patinação aparece bastante. Nas duas modalidades, street, né, em que você tem aí a construção de um ambiente que se assemelha ao ambiente urbano das ruas, né, e também a modalidade vert, que nós temos, por exemplo, a utilização do half pipe, que é aquela rampa que imita exatamente um U. Aliás, half em inglês significa metade, half, né? E pipe significa cano. É como se tivesse um cano cortado pela metade, justamente o formato da rampa. Aliás, o half pipe está presente aí na próxima prática que nós conversaremos sobre. Vamos continuar um pouquinho agora o papo, falando de outra modalidade? Vamos falar um pouquinho agora do skate? Bom, pessoal, bora conversar um pouquinho então sobre skate, gente, ou skateboarding, né, que é aí a nomenclatura mais utilizada mundialmente falando para se referir a essa prática. Mas uma curiosidade, um registro legal, histórico, né, que todo mundo aceita aí como verdade, né, é que na década de 60 as marés estavam muito baixas nos Estados Unidos, lá na Califórnia, né, e buscando uma outra maneira de surfar, aqueles surfistas californianos desenvolveram aí uma outra forma de deslizar, só que nas ruas. Eles tentaram juntar roda e prancha. E dessa maneira, então, as rodinhas, na verdade, e uma prancha, né? E dessa maneira aí, então, haveria surgido o skateboarding. Legal, né, pessoal? Boa, gente, vamos falar agora então sobre a estrutura dos skates. Vocês sabem, imagino, né, ou já devem ter visto que existem diferentes formatos, certo? Do skate, dos skates. Mas, em geral, um skate é composto por uma estrutura básica. E essa estrutura é a seguinte. O skate, geralmente, né, tem o shape, que é a prancha onde nós colocamos os pés, né? Em cima dessa prancha, em cima do shape, é sempre colocada uma lixa. E essa lixa tem a função justamente de garantir maior aderência entre os pés no contato com o shape, né? Seja no deslocamento ou seja aí na execução das manobras, das habilidades, certo? Além do shape e da lixa, nós temos embaixo as rodinhas, que vocês já devem ter visto, né? São 4 rodinhas. E o que liga as rodinhas ao shape são os trucks ou truques, uma forma mais abrasileirada de dizer. Então nós temos essa estrutura, pessoal, o shape, a lixa, os trucks e as rodinhas. Bom, pessoal, o mesmo toque que eu falei para vocês, né, que eu dei para vocês falando do patins, vale a pena ressaltar aqui no skate. O skate também, como nós estamos conversando sobre lazer e esporte, pode ser praticado tanto na condição de lazer como também prática esportiva, né? E existem diferentes modalidades, né, no campo esportivo de skate. Nós falaremos um pouquinho sobre essas modalidades. Agora, o que eu quero que vocês se lembrem é que, independente se for no lazer ou no esporte, sempre importantíssimo a condição e utilização aí dos equipamentos de segurança, tá? Capacete, cotoveleira, luvas e até joelheira, pessoal. Muita atenção, hein? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, existem diferentes modalidades, né, do esporte aí, skate. Nós temos a modalidade street, que como o nome já propõe, né, nessa modalidade, o skatista ou a skatista tem que executar aí manobras e transpor obstáculos que imitam o ambiente urbano. Por exemplo, calçamento, corrimão, né, rampas. Então o street tem essas características. A outra modalidade é o freestyle. O nome já propõe, né, mais ou menos. Free quer dizer livre e style, estilo, ou estilo livre. Nessa modalidade, o skatista ou a skatista não tem obstáculos. Né? Ele tem que tentar fazer aí as manobras, ela tem que tentar realizar as manobras num tempo e com a maior variação aí de dificuldades, mas sem obstáculos. Esse é o estilo livre, tá? E nós temos também os estilos vert, né, que invertem aí a orientação. Nós saímos às vezes aí quando falamos do vert, do plano. E para falar do vert, nós temos algumas diferentes características também. No skate, na modalidade vert, nós temos o ball, e como o nome também, a tradução em inglês significa tigela, né? Faz referência à prática de skate em piscinas vazias. Também era muito comum na década de 60 e 70, né, lá nos Estados Unidos, o pessoal andar de skate em piscinas vazias. E dessa prática surgiu a modalidade ball, ou tigela em inglês. Além do ball, pessoal, no skate vert nós temos também o half pipe.
O half pipe, como eu disse para vocês, igual lá no patins, né? É exatamente aquela rampa em U, em que os atletas, as atletas aí atingem altas distâncias do solo, certo? E também nós temos uma outra modalidade bem curiosa e bem legal de se observar, de se assistir, é o downhill slide. E como o nome propõe em inglês, downhill, né, se refere exatamente na descida de uma ladeira, de uma montanha, claro, né, anteriormente fechada, para que ninguém dispute espaço com automóveis, é claro, né, pessoal? Segurança sempre em primeiro lugar, a gente está falando de esporte, né? No downhill slide, o atleta tenta descer esse trajeto bem íngreme, né, utilizando aí do seu skate, que é mais alongado nesse esporte. Por isso ele é chamado de longboard, em referência aí exatamente ao seu shape mais longo. Nessa modalidade, os atletas também utilizam de equipamentos de segurança, é claro, o capacete deles é ainda mais fechado, até porque, como eu disse para vocês, o nome downhill slide, slide significa justamente deslizar, escorregar, aproveitar as curvas, né, escorregando para que não se perca velocidade, pelo contrário, às vezes ganhando ainda mais velocidade. Então, é uma prática bem emocionante de se assistir e requer muito domínio daquela atleta que pratica. Legal, né, pessoal? Ah, uma curiosidade, pessoal. É muito comum, né, no universo de quem pratica skate, se referir à modalidade com uma sigla, SK8, como vocês podem observar aqui. Vocês já pararam para pensar o que significa essa sigla? Alguém já viu essa sigla? Pois é, SK8 faz referência aí a como a forma que nós pronunciamos essas letras e esses símbolos, e esse símbolo, no caso, esse algarismo, em inglês. S nós pronunciamos em inglês S. E K nós pronunciamos K. Se nós juntarmos S, K, mais o número 8 em inglês, nós temos skate. Legal, né? Acho que vocês não sabiam dessa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa conversa, certo? Nós falamos bastante sobre lazer e práticas esportivas, especialmente conversamos um pouquinho sobre esportes com rodinhas, né? Falando de patins e de skate. O que eu não sei se vocês sabem é que nas próximas Olimpíadas o skate estará presente. E também não sei se vocês sabem, o Brasil tem atletas muito bons representando o nosso país no cenário mundial já, isso já acontece, né? Em campeonatos mundiais e internacionais. Agora, vocês sabiam que os brasileiros também estão chegando com tudo nas próximas Olimpíadas? Pois é. Se você não sabia, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no nosso vídeo de atividade. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Se cuidem, se protejam e até a próxima, pessoal!